O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: ignorem esse julgamento. Vamos pensar no Brasil. Se Bolsonaro foi encarcerado, vai sair do cárcere. Não podemos deixar Bolsonaro morrer e voltar com tudo. Porque é assim que o comunista pensa. Eles não ficam cabisbaixo, tristinho, chorando na internet. Falavam, né? É diferente ganhar a eleição, tomar o poder é diferente de ganhar a eleição. Então eles tomaram o poder e agora eles estão utilizando toda a estrutura pública para perseguir os adversários. E hoje é um dia triste, que é uma consumação de um processo que vai marcar a história do Brasil. De fato, esse evento hoje é o real ataque ao Supremo Tribunal Federal, que ele está sendo perpetrado pelas pessoas que deveriam estar protegendo o Supremo Tribunal Federal, que é quem está ali dentro. É um ataque, é lamentável, e nós já sabemos o resultado, infelizmente. E a turma no chat está falando que hoje é o novo dia da mentira. Tem 1º de abril, mentira. Agora 2 de setembro. Alan, bom dia para você. O Paulo Gonet, assim, eu falei isso semana passada, assim, tem que tomar muito antiácido para ouvi-lo. Vou dizer, eu aguentei melhor a fala do Alexandre de Moraes do que a do Paulo Gonet, porque para o Paulo Gonet tudo virou crime, tudo virou crime. Ele além de partir para aquelas narrativas esdrúxulas, né, umas conexões nada a ver, né, claro, seguindo o caminho também do Alexandre de Moraes, ele dá a entender que criticar sistema eleitoral, de querer que o Brasil tenha um sistema eleitoral, de votação e de apuração dos votos mais seguro, né, que melhor, e que isso é crime, que criticar ministros do Supremo Tribunal Federal é crime. E aí, sobre isso, falando sobre isso, sobre esses discursos, né, sobre as críticas, ele disse o seguinte, que isso é real, que é uma presença real dessa realidade. Presença real dessa realidade. É um discurso cheio de adjetivos, uma coisa que eu vou dizer para você, Alan. Adjetivos não, chavões, né? Não, adjetivos também. O cara ele está adjetivando tudo. Eu tirei o óculos tenebroso. Eu tirei o óculos escuros da seriedade do dia, né? Hoje eu quero tratar de temas bem sérios aqui. Bem, em primeiro lugar, bom dia, Lacombe, bom dia, Max. Alexandre é a nossa 5ª cadeira hoje. Normalmente a gente sempre cumprimenta a nossa 4ª cadeira em casa. Hoje você está aqui, o Aldelino daqui a pouco também, então a nossa 5ª cadeira que está nos acompanhando. Hoje, na verdade, não é o marco do pseudo-julgamento de Jair Messias Bolsonaro. Hoje, na verdade, é uma unidade de medida que nós precisamos utilizar para ver quem realmente está contra o Partido Comunista. Porque quando o PCB, eu fiz questão de abrir aqui o livro do Oswaldo Peralva. Oswaldo Peralva é o único desertor do Partido Comunista que escreveu um livro sobre o fato dele ter desertado. E aí, na introdução do livro, página 6, ele diz o seguinte: o PCB foi fundado em 25 de março de 1922. Tá? Gravem todas as datas que eu vou falar aqui agora. Quisera eu poder ter aquela estrutura de TV para mostrar a timeline, né, atrás de mim aqui. Um dia. Para o pessoal poder, para ficar desenhado, tá? Porque o que eu vou desenhar para vocês aqui agora são 2 visões de mundo, 2 perspectivas. Uma que não se preocupa com o agora, a outra que só pensa em ciclos eleitorais. Qual que ganha? É isso que eu vou mostrar aqui agora. Em 1922, então, foi fundado o Partido Comunista. Aí está aqui, num congresso de representantes de diversos grupos. Ou seja, a atividade do Partido Comunista, ou seja, dos marxistas no Brasil, é anterior a 1922. Lembrando que o Partido Comunista da União Soviética nasceu tomou posse, né? Invadiu por golpe a União Soviética. O Pedrão já colocou o texto ali na tela. Representantes de diversos grupos comunistas existentes no país. Ou seja, já existiam vários grupos do Partido Comunista no Brasil, espalhados pelo Brasil inteiro, em 1922. 1922. Lembrando a semana, né, de 22. Mas aí vamos lá.
Mal saíra desse Congresso, caiu na clandestinidade, devido ao estado de sítio que se abateu sobre o país, após o fracasso da chamada Revolta dos Tenentes do Exército no Rio de Janeiro, que se prolongou com breves intervalos até 26. Ou seja, o partido começou, já caiu na clandestinidade de 22 até 26. Até então, não conseguiram dar um passo. Em 1930, 8 anos depois, quando as Forças Armadas e os líderes políticos liberais desencadearam a insurreição que depois o presidente Washington Luiz, aquela via que nós temos lá no Rio de Janeiro, Washington Luiz, em honra ao presidente Washington Luiz, e conduziu Getúlio Vargas ao Palácio do Catete. Então, 1930. O Partido Comunista se absteve de participar desse movimento, considerando o simples resultado de entrechoque de interesses ingleses e norte-americanos no Brasil. Pausa aqui para você ver como que não vale a pena você ficar com acordos. Hoje o Eduardo Bolsonaro sabe. Hoje o Eduardo fala abertamente. Não quero saber de acordos. Mas até então, toda hora, não, a gente tem que votar aqui no menos pior e tal. E aí tem eleição de Rodrigo Maia, eleição de... como é o nome do Batoré? Alcolumbre. É Nhonho e Batoré, então. Então o Batoré, então o Alcolumbre, e aí Batoré de novo. E aí qual é o nome do professor Girafales? De Minas Gerais? Pacheco. Professor Girafales. Ele parece com o professor Girafales. É Chaves isso, né? Eu não... Não, mas porque aqui dali é igualzinho. E aí você percebe que os comunistas, eles sabem quando fazer uma aliança onde eles terão benefícios. E eles sabem onde não fazer uma aliança quando eles não terão benefícios. Por exemplo, quando o Temer sai e o Temer faz as suas alianças para manter-se no poder, o PT chama de golpe. E aqui, onde eles poderiam ser beneficiados para voltar à legalidade, também disseram não, porque eles sabiam que eles não teriam êxito. Por quê? Eles falaram que seria interesses ingleses e norte-americanos. O que eles estão dizendo aqui? Não, a gente não quer, porque senão os nossos opositores terão mais força. É isso. Não é nacionalismo. Porque se fosse interesse russo e chinês, eles estariam ok. Então não é interesse nacionalista. Eles estavam simplesmente interessados em eu vou ter benefícios? Se eu não vou ter benefícios, então sou nacionalista e estou lutando contra os interesses ingleses e norte-americanos. Aí continua. Luiz Carlos Prestes, ex-capitão do Exército, e então a figura política mais popular do Brasil, ainda não pertencia ao Partido Comunista. Olha só. Ele ainda não estava. O Partido Comunista começou em 22, caiu na ilegalidade logo depois. De 22 a 26 ficaram na merda. Em 1930, 8 anos depois, 8 anos depois, 8 anos, sem internet, sem TV, os anos passam até mais devagar, vamos dizer assim, né, psicologicamente falando. Ainda não pertencia, mas já afinava por ele as suas atitudes. Ou seja, ele está começando a se aproximar com os interesses do Partido Comunista. Pode pular essa parte aí, Pedrão, porque nós vamos para a página seguinte, página 7, onde ele diz: o PCB pagou caro essa aventura. Seus chefes principais, juntamente com numerosos políticos de esquerdas e com oficiais, soldados e marinheiros implicados na revolta, foram presos, processados, condenados a longas penas de cárcere. E muitos deles sofreram torturas físicas, as mais terríveis, nas mãos dos policiais. A mal-lograda insurreição comunista abriu caminho para a implantação, 2 anos depois, em 10 de fevereiro de 1937, do regime parafascista do Estado Novo, que vigorou até 45. Os caras começaram em 22. Se ferraram, ficaram até 1930. Tiveram de tomar uma decisão, tomaram a decisão que eles consideram certa, mas o autor aqui está dizendo que foi mal lograda, até 45. Eles ficaram na merda. Durante esse período, restaram apenas minúsculas organizações comunistas dispersas pelo país, com funcionamento precário. E quando, em maio de 45, o PCB se converteu num partido legal, havia em suas fileiras menos de 4 mil membros. Eu era um deles. Então, eles estavam num número gigante. Em 45, quando voltou à legalidade, eles tinham 4 mil membros. Aí, vai ter que pular aí, Pedro, para a parte que ele diz o que o PCB conseguiu em 1 ano
deixa eu ver aqui se eu acho rapidamente, porque em 45 eles estavam na meta. Um ano depois da legalidade, aqui, ó. E chegamos em 1945, aqui no meu é página 9, Pedro. E chegamos a 1945 com a derrota militar da Alemanha nazista, o reestabelecimento no Brasil das liberdades democráticas, a anistia aos presos políticos e a legalização do Partido Comunista, que passou a se organizar e crescer freneticamente. Nas eleições gerais de fins daquele ano, obteve 600 mil votos para o candidato que apresentou a presidência da República, o que significava 10% da votação total. Elegeu 14 deputados federais, um senador, que foi o Carlos Prestes. Posteriormente, nas eleições estaduais de 46, foram eleitos na legenda do Partido Social Progressista, PSP. Lembrando que esse PSP é o partido que está até hoje, né? Mais 2 deputados federais, os dirigentes Diógenes Arruda, Câmara, que depois passa a ser o presidente do Partido Comunista, e Pedro Pomar, todo mundo sabe quem é, além de numerosos deputados estaduais e vereadores às câmaras municipais. As inscrições partidárias elevaram-se em pouco mais de um ano em quase... Quem que é lei? Eu não enxergo. 200 mil 200 mil membros. De 4 para 200. De 4 para 200. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Ignorem esse julgamento. Vamos pensar no Brasil. Se Bolsonaro foi encarcerado, vai sair do cárcere. Não podemos deixar Bolsonaro morrer e voltar com tudo. Porque é assim que o comunista pensa. Eles passaram por isso. Eles não ficam cabisbaixo, tristinho, chorando na internet. Olha a força que esses canalhas têm. E a inspiração desses caras é Lúcifer. Eu não estou brincando. Se você quiser entender qual é a ligação do marxismo com o satanismo, bota assim, ó, livro, marxismo, satanismo. Você vai ver. Tem 2 ou 3 livros só aqui nos Estados Unidos. Como é que a inspiração de pessoas que não são inspiradas por Lúcifer vai ser desânimo, tristeza, cabisbaixo, ficar choramingando? Se os caras que são inspirados por Lúcifer... Né? Como é que é a frase do Nosso Senhor? Quando ele fala, olha lá aquele cara lá, ele pegou, ele soube fazer o cálculo. Às vezes, a frase do Nosso Senhor, os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. É isso. Até quando? Aqui já falou lá, Lucas 17. Até quando a gente vai ficar nesse comparativo? Os satanistas sabem esperar, sabem pensar, sabem se organizar, só que eles não pensam nas próximas eleições, eles pensam na mudança de longo prazo. Nós que pensamos na eternidade, nós que pensamos na imortalidade da alma, nós que pensamos no melhoramento do país para a nossa posteridade, ou seja, para os nossos filhos, netos e bisnetos, vamos ficar tristes, desanimados por uma derrota? É dia de derrota, sim, não vou mentir para vocês, não. Mas isso tem que se converter em planejamento. Como que nós vamos reverter essa situação a partir de agora? Como que nós vamos contar todos os absurdos do julgamento de Jair Messias Bolsonaro no futuro, quando ele estiver livre? É assim que os comunistas pensam. Por isso que eu disse, hoje marca 2 visões de mundo. É uma unidade de medida. Né? Como é que nós vamos colocar na balança homens que matam, assassinam, derrubam aviões, helicópteros, mandam o narcotráfico matar filho de político para poder fazer coerção. Homens que usam testemunho de vítimas que estavam com medo de ir para a cadeia como confissão, o que anula a confissão. É bom lembrar isso. Código de Processo Penal. O Alexandre de Moraes está usando agora, nesse exato momento. 800 pessoas. 800 pessoas disseram, não, eu me considero culpado por um crime que não cometeu. Eu ia citar isso agora. E aí ele vai usar isso. Então, esse é o tipo de gente... Ele já usou isso. Esse é o tipo de gente que está do lado de cá. Aí, as pessoas que são honestas, que sim estão sendo vitimadas, não vão ter ânimo para poder se inspirar e lutar contra esses caras. Não contem comigo para o desânimo, não contem comigo para ficar choramingando, não contem comigo para ficar cabisbaixo, não contem comigo para lutar, contem comigo para poder reverter essa situação. Hoje, amanhã, ano que vem? Não. Eleição? Não. Contem comigo para restaurar
o que é o verdadeiro Brasil, restaurar o que está acontecendo nesse exato momento e fazer justiça a esses criminosos. Como os comunistas fazem, só que invertido. Vou passar para o Max antes, falando aqui um pouquinho sobre o que disse o Alexandre de Moraes na leitura do relatório resumido dessa ação, né, esdrúxula, que teve, claro, narrativas esdrúxulas. Isso que o Alan citou, realmente ele disse. Ele citou que 1.630 ações penais contra manifestantes presos nos dias 8 e 9 de janeiro, sem individualização de conduta, sem comprovação do que cada um fez, né? Julgados aos lotes, sem a sustentação oral dos advogados de defesa. E aí ele usa esse argumento. Não, mas os acordos de não persecução penal que foram assinados por parte desse grupo de 1.630 pessoas provam que houve uma tentativa de golpe. Quer dizer, você veja como é a situação, né? Não é à toa que tem parte com Lúcifer, porque o cara tortura, coage, ameaça, pressiona a pessoa. Pô, como é que eu faço para me livrar desse processo? Assina aqui, diz que você é culpado, que você aceita, e ele usa isso como, né, justificativa. Não, houve golpe aqui, todo mundo aqui assinou, disse que realmente participou de um golpe, como ele fez com o Mauro Cid da mesma forma. Aí ele disse também que seria uma covardia, como é que inverte as coisas, subverte, perverte. Seria uma covardia não punir os golpistas, que isso exporia o Brasil a uma nova tentativa de golpe de Estado. Paulo Gonet falou a mesma coisa. Vocês vejam como é. A covardia é não punir inocentes. É o contrário, é justamente o contrário. E afirmou que impunidade não é opção para pacificação. Impunidade, assim, se a gente está falando de prove o que cada um fez, que pague por ter invadido um prédio público, destruído um patrimônio público, mas dizer que havia ali uma organização criminosa armada, né, que aquilo ali foi uma tentativa de golpe de Estado e aquelas redundâncias todas, tem uns 3 artigos que falam a mesma coisa ali, 3 crimes que são basicamente a mesma coisa, estão sobrepostos exatamente para aumentar a pena de todo mundo. Ele também disse que, aí se referindo aos Estados Unidos, né, ele fez questão de colocar no relatório, ou seja, nenhum país estrangeiro vai coagir os ministros do Supremo. E aí veio a maior mentira, né, que foram forjados na defesa da democracia. E ele também garantiu que tudo está sendo feito dentro do devido processo legal, com amplo direito à defesa e ao contraditório. E, Max, que a delação do Mauro Cid não teve nada de irregular, que ele não foi coagido, pressionado, ameaçado, torturado. Então é o universo paralelo do Alexandre de Moraes, o universo paralelo do Gonet.